Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um pequeno estudo sobre o texto escrito pelo pastor Elias Werneck, que diz: Ele recompensa a fé. Então, nós vamos fazer esse estudo baseado na leitura do capítulo 42, os versículos de 1 a 6 do livro de Jó, tá bom? E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então vamos iniciar orando para que eu possa contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Senhor Jesus, que nós possamos aprender com Jó a testemunhar daquilo que temos vivido com o Senhor, que nós possamos falar menos e viver mais. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ajude-nos. É o que eu te peço. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, vamos lá. O texto é Ele recompensa a fé. E vamos para Jó 42, de 1 a 6. É o Senhor respondendo... Jó respondendo ao Senhor, porque ele reconheceu que estava pisando na bola, né? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. E eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus olhos, retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Linda passagem essa, né? É uma passagem de arrependimento, onde Jó percebe que ele estava realmente no caminho errado. Então, o pastor Elias Werneck escolheu o versículo 3 para ser o versículo-chave, que diz assim, ó: tu perguntastes, quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Bem, o que mais importante aqui que o pastor Elias Werneck quer destacar é quando Jó reconhece que ele fala que estava falando de coisas que ele não entendia, né? A gente também muitas vezes fala de coisas que não entende, né? Acaba sendo tolo, como o Jó reconheceu que foi. E Jó era uma referência de pessoa, ele era uma pessoa boa, íntegra, justo. Para nós, ele era uma referência de criatura. E para Deus também. Tanto é que ele falou para o inimigo: você viu meu servo Jó? É porque Jó também era uma referência. O Senhor se agradava de como Jó se comportava. Deus disse a Satanás que ele era uma referência. Jó, logicamente, não tinha ideia que o Senhor tinha conversado com Satanás essas coisas, né? E acaba falando bobagem durante a experiência tão triste que ele passou, né? De tanto sofrimento. E acabou falando. Minha mãe dizia assim, que quando a gente fala demais, a gente dá bom dia a cavalos. Quer dizer, quando você fala demais, você não sabe nem o que tá falando, né? Fala até com cavalo. Então, já o que aconteceu? No final de tudo, ele reconheceu que ele falou de coisas que ele não tinha a mínima ideia. O que acontece? Em tudo que Jó falou, ele não pecou. Não é que ele estava pecando, porque na verdade ele era ignorante, né? Mas ele correu o risco de que, por falta de entender as coisas, acabar concluindo que Deus não era totalmente bom, né? Porque quando a gente fala demais, acaba perdendo o fio da meada e acaba falando coisas que pode acabar a se arrepender, né? Então, Deus possibilita a Jó a manifestação da sua revelação. E aí o Jó percebe, quando Deus se revela, que ele percebe o que foi que ele falou, a bobagem, o tamanho da coisa que ele falou,
Aí ele diz assim, agora os meus olhos te viram. Então, parece que foi desvelado. Aquilo ficou claro, ele entendeu. Então, quando Jó faz essa oração, ele, ele percebeu que ele não sabia o que ele está fazendo, o que ele estava falando. Mas ele estava perto de saber. Ele não sabia que Deus ia devolver para ele tudo que ele tinha, as riquezas, ia devolver a família, o prestígio, o status, tudo que ele tinha ia ser restituído, a saúde. Quando Jó faz essa oração, estava muito perto tudo que ele tinha ser devolvido, mas ele não tinha ideia disso, porque ele não estava trocando nada com Deus. Na verdade, ele ali estava reconhecendo que ele tinha sido tolo, né? Que ele não tinha percebido. Então, ainda nessa situação, ele, pela fé, ele reconhece o erro dele e ele se coloca disponível para Deus, para servi-lo, para obedecê-lo, para fazer o que é certo. E para Jó não era importante o que ia acontecer. Ele não fala assim, eu perdi tudo, o senhor vai me devolver. Não. Quando ele enxerga o Deus com os olhos de ver, para ele já não importa mais nada. Ele estava só disponível para obedecer, né? O amor, o temor, a obediência, a conexão, agora era uma consequência de saber quem Deus era realmente. Agora Jó sabia quem Deus era realmente. E para ele não importava ter saúde, ter mulher, ter filhos, ter bens. Nada disso mais importava, porque ele sentiu, ele viu com olhos de ver a grandeza do Senhor. Ele passou a compreender quem era o Deus de quem ele falava, mas que ele, na verdade, agora estava vendo. Então, ele passou a ter uma submissão total. Ele se colocou nos braços do Pai. Então, a acusação de Satanás de que Jó tinha razão para temer, para ter medo de Deus, agora ficou sem razão, né? Porque lá no versículo 9, ele diz assim, né? 1:9. Deixa eu achar aqui. Que Satanás vai querendo provar para o Senhor que Jó só temia a Deus porque ele tinha as coisas, né? Então ele fala assim, olha. Satanás respondeu, é verdade, né? Que ele falava, Deus fala para ele, se reparou como meu servo Jó é íntegro, não tem ninguém na terra como ele teme a Deus, se afasta do mal. Aí Satanás fala, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família e dos seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estenda a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Está lá no capítulo 1, quem quiser conhecer a história toda e não conhece, muitos de vocês eu sei que não tem o hábito de ler a Bíblia, está lá em Jó capítulo 1. Então, quando Jó olha para Deus com os olhos de ver, crendo, reconhecendo quem ele é, isso aí que Satanás falou, ó, perdeu o sentido, né? Como Satanás é o pai da mentira, a mentira que Satanás contou acabou sendo revelada e deixou de ter valor. Então, a fé que vence o mundo é a que crê que Deus é de modo absoluto aquele que galardoa, que premia os que buscam a Ele com obediência e confiança. Às vezes você pode pensar, mas eu sou tão obediente, ou fulano é tão obediente, só se dá mal, só dá ruim para ele. Mas haverá um tempo em que essa pessoa vai ser recompensada. Ou é aqui, ou é no céu, mas o Senhor não deixa de galardoar, Ele não deixa de recompensar, Ele não deixa de honrar aquele que o serve. E é palavra, entendeu? Então pode ser que você não veja, mas o Senhor há de recompensar a cada um que crê no Deus de modo absoluto, sabendo que Ele é um Deus que está sobre todas as coisas. Então, essa fé é recompensada. Você não precisa saber quando, nem eu preciso saber. O que nós temos que ter certeza é que
Deus recompensa a nossa fé. Essa foi a fé que Jó teve. E essa é a fé que nós também temos que ter. Então, que nós possamos olhar para Jó como um exemplo de vida e que possamos também fazer como ele fez, crer em Deus de modo absoluto, crendo que ele está conosco em todos os dias e ele vai nos recompensar por essa dedicação, essa conexão, essa confiança. A gente não sabe como, mas nós temos certeza disso. Amém? Bem, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. A fé que vence o mundo é a que crê de modo absoluto que ele, Deus, é o galardoador dos que o buscam em obediência e confiança. Então, eu me despeço aqui com meu abraço de urso. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E eu quero também que você se lembre que em 2022, você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas e crerão o tempo todo em sua caminhada que o Senhor recompensa aqueles que têm fé. Amém? Eu me despeço aqui com minha palavra de ordem, minha palavra-chave, que é gratidão.